hoje temos a participação da Anne, que está de volta aqui nos nossos trabalhos da casa. Ela traz o tema A Caminho de Damasco. Imagino que seja do nosso amado Paulo, um dos romances mais lindos que a gente tem, Paulo Estevão. Imagino que seja baseado nessa obra. Então, bem-vinda, Ana. Anne, vamos aguardá-la. Boa tarde a todos. Saudamos todos os irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, aquele que nos acompanha pelas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e nos acompanhe sempre. Após a crucificação de Jesus, numerosos judeus se converteram ao cristianismo. Os sacerdotes e membros do Sinédrio, entretanto, temiam que a propagação dos preceitos cristãos provocasse desestabilização do judaísmo. Sendo assim, iniciou-se um movimento de perseguição aos cristãos, a princípio realizado portas adentro das sinagogas, posteriormente em público, nas ruas e no interior das residências, durante as festividades, corriqueiramente ou nas atividades diárias. Esse aqui é um pequeno introito que nos coloca na situação, na condição descrita no livro Paulo e Estevão, que é o terceiro livro dos 5 da obra de Emmanuel. 2000 anos depois, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, né? Renúncia e Ave Cristo. Nos conta a história de Paulo e de Estevão. Estevão, considerado o primeiro mártir da era cristã, era um seguidor de Jesus, propagador das suas palavras. E Saulo de Tarso, aqui no nosso livro de base que nós vamos usar de apoio hoje, estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD. Quando nós fazemos nossos estudos da casa, nós primeiro fazemos os estudos chamados de ESD, estudo sistematizado. Aí temos o ESD 1, ESD 2, o ESD 3, o tomo único, e depois nós passamos para um nível de estudo avançado. Este livro aqui é o primeiro livro do estudo avançado e fala exatamente sobre o princípio das religiões, a era cristã, e nos coloca nessa época de Cristo para que nós consigamos entender o contexto e, através desse entendimento do contexto, depois estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho Rede Vivo, a gente compreender melhor as mensagens de Jesus. Saulo, que atualmente é conhecido por nós como o apóstolo dos gentios, nasceu na cidade de Tarso, por isso Saulo de Tarso, capital da Cilícia, no século I da era cristã. Recebeu o nome hebraico de Saulo, era filho de uma família judaica helenística da tribo de Benjamim. Desde muita tenra infância, aprendeu a estudar a cultura e a religião judaica e teve como seu tutor o rabino Gamaliel. Também era romano por ter nascido na província de Roma. Então ele foi um jovem aprendiz, muito estudioso, muito vinculado com a religião, criado de uma forma bastante rigorosa nos preceitos da lei. E estudando, ele se tornou um doutor da lei, aquele que entendia de todo o legado de Moisés e toda a cultura tratada no Antigo Testamento. Já Estevão, também jovem, havia conhecido Jesus e seguiu com ele, propagando os seus ensinamentos.
O livro se passa mais ou menos no ano 35 da era cristã. E chega um momento que o jovem Saulo, muito preocupado com esta propagação da mensagem daqueles que eles consideravam um farsante, junto aos doutores da lei, do Sinédrio, promoveu o julgamento de Estevão. Estevão foi condenado e foi martirizado. Os detalhes depois para aqueles que lerem o livro. Antes de emitir o último suspiro, Estevão perdoa Saulo e os demais perseguidores, adentrando vitorioso no mundo espiritual. Para o futuro apóstolo dos gentios, ou seja, para o futuro de Saulo, entretanto, iniciava-se a sua via crucis, marcada por uma dor extrema. Acabara de perseguir, condenar e aprovar a matança do irmão de Abigail, seu amor adorado. Estevão, na verdade, se chamava Gesiel, e ele adotou o nome de Estevão quando se tornou um seguidor de Jesus, um propagador da mensagem do Cristo. E Saulo não conhecia o cunhado. Perseguiu, trabalhou no julgamento para que ele fosse condenado, incitou a sua condenação e participou do processo do massacre, do martírio do seu cunhado. E ele veio a saber depois disso, o que trouxe a ele uma grande dor. Com a morte de Estevão, a vida do impetuoso doutor da lei, Saulo, sofre profunda e irreversível transformação. Alucinado por descobrir que Estevão, Gesiel, era na verdade seu cunhado, vê desmoronar o seu sonho matrimonial. Vocês imaginem um jovem criado no rigor da lei, formado para a família, já colocado na sociedade, propagador da mensagem do Antigo Testamento, havia contraído um noivado para um futuro casamento com uma jovem da cidade, vê de repente seu mundo desmoronar porque a sua noiva era irmã daquele que ele condenou. Não muito tempo depois da sua conversão ao cristianismo, Abigail, também convertida em segredo, cai irremediavelmente doente, jovem, muito jovem ainda, vindo a morrer nos braços de Saulo, que aí teve a sua primeira revelação, digamos assim. Nós aprendemos na doutrina espírita que a dor muitas vezes é o que faz o nosso despertar, que nos traz o despertar, e é o que aconteceu com Saulo. Durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Mas, contudo, a culpa tomou conta do seu ser. Ensandecido pela dor, ainda com muito orgulho no seu coração, ele transferiu toda a sua mágoa e revolta contra Jesus e os seus seguidores. Quando nós passamos por uma dor muito profunda, nós temos o livre-arbítrio para ter as nossas escolhas e escolher o nosso caminho. No caso de Saulo, ele resolveu depositar a culpa da sua dor em outro. Ele não chegou naquele momento a refletir que poderia ser responsabilidade dele mesmo aquilo que ele estava passando. Então Saulo bolou um plano que foi totalmente aceito dentro do Sinédrio, dentro da estrutura religiosa comandante da época, que lhe concedeu liberdade para agir livremente.
As ações de Saulo antes da sua conversão foram guiadas por uma consciência mal informada. Quando li essa passagem, fiz essa reflexão. Quantas vezes nós somos direcionados por uma consciência mal orientada? Por nós mesmos. Nós temos certeza de determinadas situações e condições e tomamos decisões na nossa vida que depois a experiência vem nos mostrar que nós estávamos equivocados no princípio. Muitas vezes nós temos boa intenção, mas precisamos ter uma orientação adequada para que aquela nossa boa intenção seja bem direcionada e seja utilizada para o nosso próprio desenvolvimento. Saulo assume a postura de um inquisidor religioso que não oferece espaço mental para orientações superiores ou para ponderações justas proferidas por amigos, inclusive pelo seu orientador Gamaliel, que tentou demovê-lo desta ideia. Mas ele, dentro dessa sua vontade, nós não temos tempo para repassar o texto todo, mas dentro dessa sua vontade de perseguir aquele que tinha tirado o seu grande amor, sabendo que Abigail havia sido convertida por um cristão chamado Ananias, resolve perseguir Ananias, com a intenção também de matá-lo. E Ananias vivia em Damasco. Damasco hoje é a capital da Síria. E em muitas bibliografias, ela é considerada a cidade mais antiga, ocupada desde a época até hoje. Então, Saulo segue o caminho de Damasco, que é uma passagem que muitos conhecem, já ouviram falar desse momento. Saulo ia numa comitiva com mais homens e, de repente, chegando quase às portas, aos portões de Damasco, subitamente Saulo vê uma luz vinda do céu que o envolveu de claridade. Ele cai do cavalo, porque o animal se assusta. Caindo por terra, ouve uma voz que lhe diz, ou que ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: quem és, Senhor? Porque ele está ouvindo a voz, mas não está enxergando nada, apenas uma claridade, uma grande claridade. E vem a resposta: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. E no Novo Testamento, nesta passagem de Mateus, não consta esta frase, mas depois nas bibliografias espíritas nós a encontramos quando Saulo então pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus o responde: levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que estavam com Saulo detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo então ergueu-se do chão e, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduziu-o então pela mão, fazendo-o entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, nada comeu e nada bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo de Cristo chamado Ananias. O Senhor Jesus foi então a Ananias e lhe disse: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor. Levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, o de Tarso.
Ele está orando e acaba de ver numa visão um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que ele recobre a vista. Então Jesus já havia promovido na tela mental de Saulo que ele receberia a visita de Ananias. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fazes a teus santos em Jerusalém? E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quando lhe é preciso sofrer, quanto é preciso sofrer em favor do meu nome. Então Ananias partiu. Entrou na casa que Jesus havia lhe indicado, chamou por Saulo: meu irmão Jesus me enviou até aqui, aquele mesmo que te apareceu no caminho. É para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como escamas, e ele foi recobrando a visão. Recebeu então o batismo e dias com os discípulos em Damasco. Imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Este é um resumo da história. E temos hoje esta linda doutrina consoladora muito pelo trabalho deste, que de inquisidor de Jesus passou ao seu maior propagador. Saulo de Tarso então se transforma em Paulo, que é fundador da estrutura da era cristã moderna e do qual advém todo este conhecimento que hoje nós temos. Mas essa pequena história é para que nós possamos fazer uma reflexão. Temos ainda alguns minutos. A caminho de Damasco, imaginemos cada um de nós no nosso caminho de Damasco. Só nós, cada um no seu íntimo, sabe qual é o seu caminho. Se nós formos falar na representatividade desse caminho, podemos falar na mudança súbita, que foi o que aconteceu com Saulo. Profunda, transformadora das nossas opiniões, das nossas formas de pensar, de sentir e de agir. E como aconteceu com Saulo, muitas vezes esse caminho de Damasco se dá por uma dor muito profunda, uma doença, a perda de alguém da família, uma condição familiar muito severa. Vemos aí recentemente famílias que perderam seus lares através de incêndio, através de inundações. Passamos agora há pouco por um terremoto dos nossos irmãos da Venezuela. E cada um tem o seu caminho. Só que essas dificuldades, essas dores, elas devem ser enxergadas e encaradas por nós na nossa vida, como aconteceu com Saulo. Entender que este é o nosso caminho de Damasco, o caminho da nossa transformação, da nossa ascensão. E quando nós vamos buscar subsídios, informação, orientações de como entender e seguir esse caminho, nós temos muitas formas. Uma delas é a casa espírita, a qual muitos, grande parte de nós, recorremos num momento de dor, de dificuldade. E dentro da casa espírita nós temos conhecimento, nós somos orientados da doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita, toda a estrutura básica, entre elas os livros da codificação, e aí nós temos o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que deveria ser o nosso livro de cabeceira,
de leitura diária, poderia abrir em qualquer trecho, porque aqui todo o conteúdo nos leva a um entendimento e uma reflexão. Mas nós separamos um específico, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Lembremos que em um dos seus ensinamentos, no Sermão da Montanha, Jesus nos deixou a seguinte mensagem, está gravada no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muitas vezes, quando nós estamos perdidos, desgostosos, cansados, nós pensamos como amar verdadeiramente a Deus e como amar o próximo. Mas nós nos esquecemos que na nossa condição atual, o certo talvez seria ler a frase de trás para frente. A si mesmo. E é isso que nós sempre falamos aqui no púlpito, nos grupos de estudo, que é uma grande chaga da nossa sociedade atualmente. Nossa irmã que fez a exposição doutrinária de segunda-feira falou ali dos índices de depressão, de suicídio, muito também entre jovens, porque nós esquecemos desta fala de Jesus, aprender a amar a si mesmo. E é um trabalho que nós precisamos fazer todos os dias, entendendo a nossa condição. Nós estamos aqui, atualmente encarnados, somos espíritos imortais, e estamos vivenciando experiências para nosso aperfeiçoamento, e que muitas vezes não são experiências fáceis, mas necessárias. Se nós conseguirmos entender isso, entender que o principal objetivo, a principal missão de cada um de nós é o aperfeiçoamento moral, é o melhoramento da nossa condição, nós nos entendermos nas nossas dificuldades, nós buscarmos recursos para que a gente consiga seguir esse caminho de Damasco. E aí essa passagem do Evangelho nos diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Então isso é uma ferramenta de ação. Isso aqui é caridade. A caridade plena, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Muitas vezes, quando nós estamos passando pelas nossas dificuldades e não sabemos muito bem como resolvê-las, que a gente saia um pouquinho desse nosso olhar para o umbigo, como a gente diz popularmente, e comece a olhar para fora. Há tantos irmãos que precisam de algum tipo de ajuda. E à medida que a gente vai sendo mais atuante para os outros, muitos dos nossos problemas começam a se resolver por si. Isso acontece, nós estamos agora fazendo a reciclagem do passe. Isso acontece porque, se nós temos a ação do bem, o trabalho em prol do próximo, nós começamos a vibrar numa sintonia mais ajustada. E esse ajuste de sintonia permite que nós estejamos mais abertos às energias do fluido cósmico universal, aquelas benfazejas, aquelas que nos trazem alinhamento, ajuste, cura. Então aquela mão que eu estendo, daqui a pouco se transforma na mão que também se estende a mim, porque pela lei da atração, tudo aquilo que eu gero, tudo aquilo que eu promovo, é o que eu vou receber de volta. Se nós entendermos isso, a necessidade de entender o outro, de aceitar o outro, de perdoar sinceramente o outro, mesmo nas dificuldades do outro, entendendo as nossas dificuldades, e que isso é um caminho de ascensão de cada um de nós.
que nós vivemos em sociedade, que nós não somos sozinhos e precisamos evoluir em conjunto, que nós sonhamos com uma terra próspera, né? Nós assistimos os filmes da série André Luiza, lemos os livros, assistimos os filmes, né? Estamos agora já na expectativa do terceiro filme, né? Já assistimos os 2 primeiros e nós enxergamos aquele nosso lar, aquele lugar belíssimo. Nosso irmão Adriano agora há pouco no estudo falou de uma outra colônia. Então nós sonhamos com um lugar assim, mas esse lugar ele precisa nascer primeiramente dentro de nós. No nosso esforço diário, nós estamos passando por um período de transição planetária e vivemos num mundo de provas e expiações, onde acontecem muitas dificuldades. Agora, eu escolho a sintonia que eu desejo para mim. Eu vou me sintonizar nas energias de ressentimento, de mágoa, de ódio, bélicas, ou eu vou procurar me sintonizar nas energias de amor, de caridade, de tolerância, de compreensão do próximo. Eu escolho, assim como a gente escolhe o que come, a gente escolhe o que bebe, a gente escolhe quais medicamentos usar, se vamos cuidar do nosso corpo ou não, se vamos cuidar do nosso coração ou não, se vamos cuidar da nossa mente ou não. Nós também escolhemos a forma como nós vibramos. E isso é tão importante quando a gente fala sempre naquela frase do orai e vigiai, ou vigiai e orai. Nós ouvimos sempre das 2 formas. O orar tem a ver com a nossa necessidade de nos ligarmos ao divino que existe em nós. Entendermos que somos filhos, que temos um pai e que precisamos de auxílio. Então, quando estamos com as nossas grandes dificuldades, nós podemos pedir ajuda a Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e modelo. Também tem a imagem e a figura de Maria de Nazaré, que representa a mãe de todos, aquela que ampara, e para muitos é sinal de conforto, de acalento. Mas nós precisamos fazer a nossa parte dessa frase, nós precisamos fazer o vigiar. E isso, irmãos, é porque nós vivemos num mundo material onde acontecem aceleradamente muitas coisas que nos desestabilizam. Então, esse desestabilizar pode ser uma confusão de trânsito, uma discussão numa fila de banco, coisas tão pequenas do nosso dia a dia, ou, mais assertivamente, mais comumente, os conflitos familiares. Nós estamos inseridos nos nossos núcleos familiares para aprender a conviver. E aí é ali que nascem os conflitos. E aí, se nós não somos vigilantes, nós nos deixamos cair nessas pequenas armadilhas, nós começamos a promover a nossa vibração em padrões menos afinados, desajustados. E aí nós vemos a casa espírita. A casa espírita nos ampara, nos auxilia. Tem a espiritualidade que desde o momento que a gente coordena a nossa mente, que nós vamos vir, já tem uma espiritualidade que nos orienta. Ao chegar, ao adentrar as portas da casa espírita, a egrégora espiritual da casa já está atuando em cada um de nós. Por isso que em todas as casas se pede silêncio, para que nós consigamos amenizar o nosso ímpeto, ajustar a nossa frequência vibratória, para receber essas energias que a espiritualidade nos dá, ao momento culminante, que é o momento do passe. Mas nós já estamos em tratamento e recebendo todas as energias desde o momento que chegamos. E aí nós temos o nosso realinhamento. Energeticamente nós saímos daqui abastecidos. E deveríamos permanecer assim. Só que aí a gente esquece desse vigiar, dessa necessidade da vigilância constante. E a gente se deixa levar
por problemas do dia a dia que nos promovem desarmonia. Mas esse, irmãos, é um caminho de aprendizado. A reforma íntima que tanto se fala é exatamente o entendimento que nós temos altos e baixos, momentos bons e momentos mais difíceis. Mas como aquela passagem que nos conta da história de Chico Xavier, para quem nunca ouviu, teve um momento muito difícil na sua vida. E ele pediu que Maria de Nazaré mandasse uma mensagem para ele de acalanto, de alento. E ele esperou ansiosamente por essa mensagem que seria trazida por Emmanuel, seu mentor. E Emmanuel trouxe a mensagem. E aí Chico estava esperando que Maria o envolvesse num laço de amor, dissesse para ele que ficaria tudo bem. E Maria mandou simplesmente dizer a Chico: isto também passará. Naquele momento ele se sentiu um pouco frustrado, e como acontece com todos nós, quando nós nos sentimos injustiçados por alguma coisa que nos aconteceu. Mas tenhamos a certeza que tudo que nos acontece faz parte de uma programação maior, para a qual nós precisamos despertar. Tudo são lições, tudo é aprendizado. Os momentos bons e os momentos ruins. Tudo passará. Se tudo passará, o que fica? Me fiz muitas vezes essa pergunta. Fica aquilo que nós de fato aprendemos, aquilo que nós nos tornamos. Se essa jornada é uma jornada difícil, eu vou adquirindo experiências e vou me tornando um ser melhor, um ser mais evoluído. Vou vibrar de forma mais positiva. E é isso que eu vou levar quando terminar a minha jornada na Terra. Quando eu retornar à pátria espiritual, tudo que eu conquistei na Terra fica. Do pó viestes, ao pó retornarás, inclusive o nosso corpo físico. Só uma coisa nos acompanha o nosso espírito: a luz que nós conseguimos reter em nós, a luz na qual nós nos transformamos. E esse é o caminho de Damasco de cada um de nós. Buscar tirar de todas as etapas da nossa vida o nosso melhor aprendizado. Tendo Jesus como nosso guia e modelo, e tendo a certeza que nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre amparados pela espiritualidade, por aqueles entes que já estão no plano espiritual e que velam e rezam por nós, por aqueles que ficarão aqui quando nós partirmos e no qual nós deixarmos boas lembranças, também estarão orando por nós, para que nós consigamos seguir na nossa jornada de espíritos imortais. E assim é a nossa vida. Que possamos sempre estar amparados pela espiritualidade, que Jesus esteja no coração de cada um de nós, que cada um que está aqui hoje possa receber aquilo que veio buscar, aquilo que necessita para o seu processo de desenvolvimento, que nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos, passar uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próspero. Que assim seja.